Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar no Catecismo da Igreja, o pecado capital sobre a preguiça. O pecado da preguiça. Todos nós temos o pecado da preguiça. É um pecado que já vem dentro de nós. Muitas vezes esse pecado nos afasta de Deus. O mundo hoje prega que a preguiça, o mundo vive hoje no pecado da preguiça espiritual. O que é o pecado da preguiça espiritual? O pecado da preguiça espiritual é quando você não quer lutar, é quando você deixa de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, tudo tá bom, tudo concorda. Isso, muitas vezes, nós caímos no acomodamento. Você que tem uma vida de oração, se você deixa de rezar, no outro dia você vai... vou rezar só outro dia. Aí começa a se entregar à preguiça. Aí começa a se acomodar. Aí vai se acostumando com a preguiça. E o costume da preguiça nos leva cada vez mais ao pecado. E através desse pecado nós vamos se afastando de Deus. Mas Deus nos chama a lutar todos os dias contra esse pecado. Porque esse pecado não vem de Deus. Esse pecado quer nos afastar de Deus. E Frei Gilson, ele falava que nós temos que lutar contra nós temos que lutar contra esse pecado, porque esse pecado não agrada a Deus, ao contrário, nos afasta de Deus. E é isso que o inimigo de Deus quer, que nós afastemos de Deus através desse pecado, que nós possamos cada vez mais lutar contra esse pecado, lutar contra as nossas vontades. Não é fácil, mas para Deus tudo é possível. Para nós vencer esse pecado, nós temos que ter o quê? Decisão, determinação. Porque a preguiça, ela muitas vezes, ela quer nos afundar no pecado. E quantas pessoas tinham uma vida de oração, era determinado, amava a oração, amava as coisas de Deus, mas se acomodou, se acostumou. E Padre Paulo Ricardo, ele dava um exemplo de uma pessoa que se converteu há pouco tempo e ela meditava assim: será que eu fui muito radical? Será que eu exagerei na minha forma de agir, de rezar? Isso, Padre Paulo Ricardo dizia que é a preguiça espiritual. Quando você acha que já está fazendo muito, quando você acha que isso já está demais, que nós não podemos se entregar a esse pecado da preguiça, que todos os dias é uma luta, é uma batalha constante. Nós temos que lutar, porque Deus não nos chamou para esse pecado. Deus quer que todos os dias nós lute contra esse pecado, nós lute contra a nossa vontade. Porque se nós formos entregar a Deus, se nós formos entregar a preguiça, coitado de nós vamos se afundar. Porque que muitas pessoas não venceram o pecado? Porque que muitas pessoas estão afundadas no pecado? Pela preguiça. Porque se entregaram a esse pecado. Porque não tiveram força de lutar. Porque abandonaram a oração. E quando nós abandonamos a oração, nós se afundamos no pecado. Então eu te digo, você que abandonou a oração, você que já não tem mais força de rezar, se entrega a Deus. Deus te chama, Deus te escolheu, você é um escolhido de Deus. Lute, se levante, não se entregue a esse pecado, não se entregue a essas vontades, a esses desejos, porque isso vai te destruir, isso vai te afastar de Deus. E não é isso que Deus quer para você. Deus te fez um vencedor, Deus te quer uma nova pessoa, Deus te quer uma nova criatura. Então, busque cada dia mais a lutar contra as tuas vontades, a lutar contra os teus desejos, porque isso é vontade de Deus, que tu lute todos os dias, mas que tu não se entregue a essa preguiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.